bem, agora nós vamos trabalhar com a massa molar. Observe que a massa molecular, ela tem uma unidade no final, é U. Unidade, certo? Agora, a massa molar, não, a massa molar não tem esse finalzinho. É o mesmo cálculo, é a mesma coisa, o mesmo valor da massa molecular, não muda nada. Só vai mudar a unidade, é que vai mudar. Então preste bem atenção nessa aula, porque a massa molar é a mesma coisa da massa molecular. O que muda é a unidade, tá? É a unidade que vai mudar, ok? Vamos lá? Muito bem, vamos trabalhar com a massa molar agora, né? Então, como eu falei para vocês, para você determinar o valor da massa molar de uma substância, ela representa o mesmo funcionamento, é a mesma prática que você faz para a massa molecular, certo? Vamos ver aqui no próximo slide que, olha, massa molecular, você calculando a massa molecular do H2, do ácido sulfúrico, né? Fazendo aquela, vou explicar para vocês aqui, vou fazer alguns exercícios resolvido. Você vai de um por um, pega o H, que é o hidrogênio, né? Tem quantos hidrogênio na molécula? 2, então 2 vezes 1, 2. E aí você vê quanto enxofre tem na molécula, tem um só, então vale 32. E quantos oxigênio tem na molécula? Tem 4, então 4 vezes 16, porque 16 é a massa atômica do oxigênio. Então somando tudo dá 98, 98 U para a massa molecular, e para a massa molar já não usa U, usa gramas por mol, grama por mol, certo? A massa molar, ela é a mesma coisa também da massa de 1 mol, tá? 1 mol é a mesma coisa da massa molar e da massa molecular, tá? A massa molar de um elemento químico ou de uma substância é numericamente igual à massa atômica desse elemento, ou do total das massas atômicas componente da substância em unidade de massa atômica, certo? Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Cálculo da massa molar, né, do O2, é uma molécula. Então, se um oxigênio ele tem massa atômica de 16, então 32 gramas por mol, tá? Que é a massa molar do O2. Do O3, aí o 3, é só você multiplicar, dá 48 gramas por mol. O CO, o carbono e o oxigênio, carbono é 12 e o oxigênio 16, somou a 28 gramas por mol. Isso é o mesmo valor da massa molecular, certo? Agora vamos fazer alguns cálculos. Muito bem, agora nós vamos calcular, né? Fazer os cálculos. Vamos trabalhar com a massa molecular, a massa molar, mol e a constante de Avogadro, certo? É necessário você aprender isso, sim, porque existe lá na frente, em algumas circunstâncias, você vai ter que ter o valor da massa molecular ou molar de uma substância, tá? Principalmente quando você vai fazer uma solução química a 2 molar, aí você vai precisar da massa molecular da substância. Então tá aqui, eu tenho aqui 2 moléculas, né? 2 substâncias. Eu tenho o cloreto de sódio e tenho o hidróxido de alumínio, certo? Então, são as moléculas dessa substância. E as moléculas, como eu falei para você, é um conjunto de átomos. Então aqui eu tenho um átomo de sódio. Você tem que prestar atenção que quando tem uma letra maiúscula e uma minúscula, representa o elemento. O sódio representa Na. E o cloro, Cl. Tem um C maiúsculo e o L minúsculo, certo? Então eles estão aqui ligados, né, através de uma ligação química, e formou o cloreto de sódio, tá? E aqui embaixo nós temos o hidróxido de alumínio, que é a formação de 3 elementos químicos, ó, hidrogênio, oxigênio e alumínio. Eu fui na tabela periódica, olhar as massas de cada elemento químico e está aqui já, ó, e cada um deles, né? Se sua tabela não tiver arredondada, você arredonda, né? O arredondamento é esse aqui, certo? Agora vamos determinar a massa molecular do cloreto de sódio. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que ver quantos
elementos tem dentro da molécula. Então, vou começar pelo Na, o sódio. O sódio, eu tenho quanto sódio ali? Eu tenho um só. Porque se tivesse dois, teria um 2 aqui, ó. E não existe, né? Aqui, nesse caso aqui, se não tem nada, é porque tem um número 1, tá? E aqui também tem um número 1, né? Aqui na frente da molécula. Então, o Na, eu tenho quanto Na ali? Eu tenho 1. Então, se eu tenho 1 Na, e a massa dele representa quanto? 23. Não é isso? Isso quer dizer que 1 vezes 23, 23. Certo? Agora eu vou para o cloro. Tem quantos cloro ali? Tem 1, professor. Beleza. 1 vale 35. Certo? 35. Então eu coloquei 35 aqui, ó. Qual é a massa molecular dessa substância? É só somar 8, 58U. Certo? É isso aí? 8, 58U. Isso aqui, quando está em U, é minha massa. Vou botar de vermelho aqui para você entender melhor. É a massa molecular. E a massa molar, professor? A massa molar é a mesma coisa. É o mesmo valor, 58. O que vai mudar é a unidade final, que é gramas por mol. Certo? Correto? E outra coisa que eu posso dizer aqui, outra informação, é que um mol do cloreto de sódio, ele vale isso aqui, ó. Certo? E isso aqui também vale para a constante de Avogadro, que é o Na, né? Que é 0,02x10 elevado a 23, que é também representado por isso. Certo? Isso aqui a gente usa para outros fins, outros cálculos, tá? O mol representa, né, esses valores, a massa molar é a mesma coisa da massa molecular. O problema é que você tem que fazer, calcular, né, ir dentro da molécula, abrir ela, separar os elementos e somar. Ok? Então isso aqui é o resultado de 1 mol para o cloreto de sódio. Agora, se tivesse um 2 aqui, ó, aí eu teria 2 moléculas. Então todo esse resultado eu ia multiplicar por 2. E já não seria 1 mol, já seria 2 mols. Ok? Vamos para o próximo. Agora eu tenho o hidróxido de alumínio. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou separar tudo logo. Alumínio, oxigênio e hidrogênio. É o que eu tenho ali. Certo? E agora eu vou na tabela periódica consultar a massa atômica do alumínio. É 27. A massa atômica do oxigênio, 16. E do hidrogênio é 1. Coincidentemente, o número atômico também é 1, tá? Então, quantos alumínios eu tenho aqui? Só tenho 1, certo? Que é esse aqui, ó. Então, 1 vezes 27, 27. Agora aqui, como tem esse parêntese e o 3 fora, esse 3 está multiplicando esses 2 que estão aqui dentro. Então, eu tenho 3 vezes 1 oxigênio, eu tenho 3 oxigênio. Se 1 vale 16 e 3 vale quanto? Então, vezes 16 dá 48. Beleza? E aqui eu tenho quantos hidrogênios aqui? 3 vezes 1, tenho 3. Então, eu vou colocar um 3 aqui. No final, eu vou só somar agora. Correto? Então, 15, 18. 18 com mais 7, 78U. Correto? Aqui dá 15, 18. Vai um 5, 7. 78U é o que para mim? É a massa molecular. Certo? Que está representando em U. E a molar seria 78 gramas por mol. E isso aqui estava representando 1 mol dessa substância. E também está representando 6,02 x 10 elevado a 23,
que é a mesma coisa, tá? Ok? Então tá bem explicado. Agora, se eu tivesse um 2 aqui, aí eu teria duas moléculas de hidróxido de alumínio. E aí eu ia multiplicar isso aqui. Já não seria 1 mol, seria 2. Mas lembrando que esse número aqui está multiplicando tudo. Se você fizer os cálculos, vai dar certinho. Esse aqui multiplica tudo. E esse aqui, ó, está sendo multiplicado por esse e por esse aqui. Aí vai dar o resultado multiplicando isso aqui. 78 vezes 2. Certo? Então tá aí explicado para você essa parte da massa molecular, massa molar, mol, né? Para você ter uma noção que vale o mol, e a constante, que nós vamos ver sobre o mol e a constante na próxima aula. Certo?